Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Ok? Verso 42, como caso contrário, se o indivíduo que deixou o corpo deu uma paradinha lá numa dessas locas celestiais, porque ele foi um buscador, né, de moksha, um buscador do crescimento espiritual. Ele se esforçou genuinamente, né? Ele fala, ele não perdeu nada, ele deu uma pausa lá, numa dessas locas, e ele retorna, e ele nasce numa família de sábios, né? Tal nascimento é raro, muito raro no mundo, né? Então, aqui o Krishna, ele apresenta esse conceito, né? Um conceito que eu vi falar sobre isso, né? Décadas atrás, né? Em algum dos livros que eu costumava ler, né? A respeito do fato de que se o indivíduo for muito elevado espiritualmente, em geral, requer um tempo, um determinado período de tempo para que ele encontre circunstâncias favoráveis para o seu renascimento. Por quê? Circunstâncias muito favoráveis, tal nascimento é realmente muito raro no mundo. Por quê? Porque a alma, ela é muito rara, uma alma extremamente elevada é rara, e encontrar circunstâncias favoráveis, desenhadas, né, harmonizadas, né, conformadas a uma alma com este sistema, né, de crédito, de punha, é igualmente raro, né? Então, nenhum problema, né? Ele vai esgotando os seus parábadas, os seus punhas, né? E aí ele volta para este mundo físico, né? Sabendo que tal nascimento é muito raro, né? Por isso que a gente vê tantos nascimentos, né, de pessoas ah, inferiores do ponto de vista da elevação espiritual, né? Algumas delas completamente adármicas, entre elas algumas completamente demoníacas, né? E você raramente se vê uma alma extremamente elevada, né? Genuinamente uma alma pura, né? É muito raro, né? Mas ocorre. Então permanece o consolo, né, de que se Ishvara nos mandar de volta a esse plano físico, ele vai nos mandar de volta em circunstâncias ainda mais favoráveis para a nossa elevação, né? E possivelmente, supostamente, o não retorno a este plano físico. Não retorno a plano nenhum, porque todos os planos são temporários, né? Se você não volta aqui, não pense que necessariamente você vai ficar num desses céus por aí eternamente. Não existe a eternidade em Mitya, né? A eternidade somente é em Satya. Satya é a nossa real identidade e natureza, e dissolver-se em Satya como Satya, né? Dissolver-se em Brahman como Brahman, ele é sinônimo de nenhum renascimento, porque a compreensão de que, na realidade, Marina, eu nunca nasci, porque eu estabeleci a minha identidade na consciência. Então, como eu nunca nasci, não existe questão de renascer ou não renascer, né? É uma transferência firme de identidade que resolve o problema, porque o problema era praticamente inexistente, tá? O problema era simplesmente uma noção equivocada de que eu sou este fenômeno chamado Jiva, que passa por essas mortes, né? Quando eu compreendo a minha real natureza, então não existe questão de renascimento. Então, o indivíduo, a princípio, ele não renasce, isso é um conceito que faz todo senso para mim, porque o que nos faz acordar
todo dia, de novo, é o quê? É o desejo por mais experiência neste plano de dualidade, né? A gente tem, né, esse desejo pela continuidade da experiência dualista. E sempre porque a gente ainda crê que essa dualidade, eu e os objetos de experiência que eu sou preso, né? Ela, esta vassana, esta tendência, né? Ela um dia irá me satisfazer, me completar, né? Quando você compreende a sua real natureza, né? Aí essa vassa fundamental por experiência, ela vai desaparecendo rapidamente. O apego ao mundo vai desaparecendo rapidamente. O desejo de viver para sempre vai desaparecendo rapidamente, entendeu? Porque você sabe que você, né, nunca nasceu e nunca morreu, você é a única realidade. Ok. Então, quem é que quer renascer? Não. Quem é que não quer não renascer? Ah, não, nem eu. Por quê? Porque eu nunca nasci, como é que eu vou poder renascer, né? O meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, porque a Silvia me proibiu, quando ele deixou o corpo, ele pediu para os, né, os discípulos em torno a ele de fazerem lá como é que chama aquilo? Um, um símbolo lá, né? Eu esqueci o nome daquela coisa. Em mármore, né? Em homenagem a ele, né? E botava, em geral, a gente vai no cemitério e encontra a data de nascimento e a data de morte, né? E no caso dele, ele pediu para botar, ele nunca nasceu, nunca morreu, né? Assim, bacana, né? Mas só que ele, depois, ele falou demais, que ele tinha tendência de falar demais, no meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome. E aí ele falou assim: nunca nasceu, nunca morreu, ele somente visitou este planeta do ano tal ao ano tal. E ali ele acabou avacalhando tudo, né? Porque aquilo que não nasce, aquilo que não morre, não faz visita nenhuma, né? Então ele teria, né, feito melhor de dizer nunca nasceu, nunca morreu, né? Naturalmente, na época eu não entendi nada, mas parecia alguma coisa muito místico, muito. Ele nunca nasceu, nunca morreu, mas ele visitou. Oh, ele deve ser uma daquelas almas que vem aqui e sai, né? Visitando, né? Mas de qualquer modo, para de fazer fofoca dos seus ex-gurus. Aí aqui o caso contrário, Atava, esta é a segunda possibilidade. Para um yoga que não completou o seu, aquele que fracassou nesta vida, né? Ele passa por experiências nessas moradas celestiais e aonde ele vai nascer de novo, né? Revisando numa família de sábios, diz esse verso, né? Mas aí ele fala, eu quero ver o que esse homem vai dizer sobre essa questão de que é raro obter tal nascimento. Então, dentro do contexto védico, né, a cultura védica, significa nascer numa família de Brahma, de Brahmanes, né, aquele que já são Yanis, mesmo com a família de Yanis, e quem pode não ser a vida simples, a de nasce em família pobre, mas a família de Yanis, e quando a Yana, a pobreza não será considerada. Então, eu já toquei nesse assunto, né? Então, uma família próspera, né, no sentido comum, é a próspera materialmente, mas uma família próspera, ela é próspera dharmicamente, culturalmente, mesmo que ela seja pobre materialmente, porque de uma família, por exemplo, de Yanis, que é ainda mais raro nascer em família de Yanis, que a maior parte dos Yanis são sannyasis, que não têm família, né? A pobreza não é um problema, a pobreza é considerada tapas, é considerada uma oportunidade, né, de fazer um pouco de dieta, porque eu não quero engordar muito, né? Tem dinheiro só para uma refeição. Portanto, quando há Yana, o conhecimento, o autoconhecimento, a pobreza não será considerada uma maldição,
ela será considerada, né, tapas, austeridades. Por quê? Porque você diz, tudo bem, é mais um pequeno teste esse dia, ninguém trouxe comida para mim, então é um teste. Eu quero ver o quanto eu sou capaz de renunciar ao desejo por esta refeição, né? E aqui ele fala que uma família de sannyasi, né? O sannyasa tem uma vantagem, ele já renunciou tudo, né? E ele não precisa renunciar ao apego, à família, aos filhos, ao trabalho, às posses, né? Então, ele não precisa renunciar nada desse mundo, né? Desse aspecto mais mundano, né? Então, o que que ele vai renunciar? Ele vai renunciar aquelas poucas, né? Aqueles poucos apegos, né? Entre eles, o apego com o ego, com o corpo físico, né? Ou com o ego, o corpo sutil, que se acha um grande sannyasi, um grande renunciante, né? Então, a pobreza, que é um símbolo, né? A simplicidade, que é um símbolo do sannyasa ashrama, né? Que é o estilo de vida do sannyasi, ela serve este propósito, né? Para fazer ainda mais austeridade. E quando você é um sannyasi, você não precisa praticar austeridade. Quando nós estamos no mundo, a gente fala, você tem que praticar o desapego antes de você conseguir fazer o Nididhyasana do Vedanta de modo eficaz. Mas quando você não possui nada, imagine, você vai desapegar de quê? Né? Só tem que desapegar do ego que se sente desapegado do mundo, né? Que no final das contas é o desapego mais fundamental, né? Mais importante. Se não tiver comida, tudo bem, né? Vou fazer um bom jejum, né? E vou considerar isso como praçada, uma bênção. Aí ele entra num outro tema aqui, sempre, né, conectado, né? Então, se você não tem muita riqueza, tudo bem, idade de aceitar aquilo, né, como praçada, né? Quanto menos é mais. Você conhece essa expressão, menos é mais? Não. É aquela coisa, de menos coisas, menos necessidade de manter as coisas e menos possibilidade de apego às coisas, né? Menos é mais. Menos preocupação. Em tais famílias de Yanis, essa pessoa será nascida, né? Mas nascer numa família de Yanis é raro, principalmente porque a maior parte dos Yanis, embora sejam raros, eles são sannyasis, como eu já disse, né? E aí você nasce de um Yani, uma família de Yani, tendo mulher e tendo filhos, né? Qual é a vantagem? Ele, a princípio, não precisaria de encontrar um guru da qualquer parte. Como diz a expressão conhecida no Brasil, guru de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, né? Então, um guru que mora do seu lado, ninguém dá valor, né? Não, eu vou no lugar mais distante possível, porque, né? Mas aqui ele diz, né? Então a pessoa não precisaria nem de sair por aí procurando um guru, ele nasceu numa família de sábios, né? Nem a esposa reconhece realmente o guru quando é o marido, porque ela vê o guru no papel de marido, em primeiro lugar, e de vez em quando no papel de guru uma vez por semana. Aí acaba encontrando outros gurus, porque o marido e o guru é uma coisa difícil para a mulher totalmente identificada com o papel de mulher, né? Então, a princípio, seria muito conveniente ter o seu pai ou sua mãe como guru, né? No Taittiriya Upanishad, ele fala, o filho de Varuna aproximou-se de seu pai, Varuna, e disse, Senhor, ensine-me sobre o Brahma. Então, existe uma infinidade de textos nos quais o ensinamento, que é sempre na nossa tradição, é paramparam, é passada de professor para filho, existe uma infinidade de textos que o professor era o pai,
e o aluno era o filho, o que é uma indicação clara de que o autoconhecimento e a capacidade de propagar esses ensinamentos existe também na classe dos grihastas, as pessoas que fazem parte do mundo, que têm família, que têm negócios, têm isso e têm aquilo, tá? Então, existe, na verdade, dentro da nossa tradição, uma bifurcação. A tradição é mantida, né, passando de guru para discípulo, sannyasis e grihastas, entendeu? O mesmo ensinamento, ele tem essa bifurcação tradicional. Mas esse nascimento como filho de um Yanni, ele é raro. E como eu editei, ainda mais raro é o filho aceitar, né? Ou o pai aceitar, né? O meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, ele teve um período que ele fez uma celebração enorme lá no ashram, porque o pai dele finalmente se tornou discípulo dele. E ele fez uma palestra, né, linda, maravilhosa, dizendo que isso é um fenômeno mais raro do mundo. O pai, né, admitir e se colocar numa posição de discípulo de um filho, tá? Então são circunstâncias raras realmente, né? A mulher aceitar, o filho aceitar, o pai ainda parece ser uma coisa mais difícil, né? Aí ele fala, e por que tudo isso é raro? É tão raro? É raro porque até mesmo os ianes são raros, conforme será muito bem disposto no capítulo 7. Enquanto raros são os ianes, principalmente os ianes com capacidade de propagar esses ensinamentos. Então, no capítulo 7 tem uma passagem que diz: mesmo entre aqueles que buscam a liberdade e se esforçam genuinamente, um raro indivíduo chega à realidade. Me conhece na realidade como ele mesmos, né? Eles mesmos. Então, tudo isso é parte deste fato, não é um conceito. O quão raro é a busca pela libertação e entre tantos que buscam, né? Raramente esses que buscam obtêm este palam final na mesma vida. A gente vai ver sobre isso também no próximo arquivo. No mesmo nascimento, na mesma vida, isso quase que invariavelmente vai, nascimento após nascimento, desenvolvendo mais preparação. Como diz o ditado, a fruta leva muito tempo para amadurecer, mas quando ela cai, bum, né? Suddenly, né? Suddenly, como é que se diz suddenly? Subitamente. E como nós sabemos, não importa quando a fruta caia, importa que ela continue no seu processo devido de amadurecimento. Os próprios yanis são raros. Os yanis podem ser da tradição grihasta, como da sannyasi também. Para que você possa nascer de um yani, você precisa nascer de um grihasta yani. E nesta família, o nascimento é muito raro. Nascer de um yani sannyasi é quase impossível, a menos que ele pule o muro do ashram, né, para fazer coisas indevidas, né? Então, na família de um grihasta, um nascimento, né, deste tipo é possível, embora seja raro, mas a gente não precisa nascer de um ser autorrealizado, né? Os nossos esforços e as vassanas espirituais que nós trazemos conosco é o que conta mais do que tudo, né? A gente vai encontrar a nossa direção, o nosso caminho, quando a gente vê, a gente chega nas escrituras, quando vê, a gente chega num professor honesto e competente, né? Aí os nossos esforços irão acelerar o nosso processo
de elevação e crescimento e purificação. É uma bênção enorme. O nascimento humano é dito ser a maior bênção. O nascimento humano com desejo pelo autoconhecimento e pela libertação é ainda mais raro. Um nascimento humano com desejo pelo autoconhecimento e com um karma favorável, de tal modo que o indivíduo entra em contato com as escrituras e com o guru, é ainda mais raro. Isso tudo são bênçãos que muitas vezes a gente não se dá conta. Não é assim, Alexandre? É assim. A mente humana tem tanta tendência a reclamar que a gente não se dá conta das bênçãos que, né, que se apresentam em nossas vidas. Aí a próxima questão é, então, tudo bem, eu recebo esse conhecimento propício, eu tenho um nascimento e um karma propício para receber este conhecimento, para essa sadhana final de Nididhyasana em associação com as escrituras e o guru. Então, a questão mais importante, será que quando eu nascer eu vou ter que iniciar as minhas sadhanas de novo do zero? Ou eu vou continuar a partir do capítulo 7 se eu morrer agora? Hum? Só com as brincadeiras dele. Não, eu já fiz 6 capítulos, mas eu morri agora hoje à noite, e agora? Será que eu vou ter que começar para o capítulo 1 ou 2? Não? Não, você nasce a partir das suas vasanas. Você nasce a partir dos resultados dos seus esforços na direção da elevação espiritual. Aquilo, e somente aquilo, irá configurar o tempo, a cultura, a família, né? E as circunstâncias do seu nascimento. Esses são os palas, os resultados dos seus esforços espirituais que você adquiriu nesta ou na vida passada que se traduzem, né? Com as vasanas espirituais que nos trouxeram aqui. Quantas pessoas encontram o Vedanta Brasil no internet e não tem nenhuma atração pelo Vedanta Brasil, né? Pelos ensinamentos dos Upanishads, né? Apresentados de modo tradicional e honesto, né? Sem abaixar a barra, né? Aquela história de abaixar a barra. Ah, não, não, assim não atrai as pessoas. Então, você conhece essa expressão, abaixar a barra? Ela é muito utilizada na língua inglesa, né? Lower the bar, né? Se você quiser, né, atrair mais pessoas, você tem que abaixar a barra, né? De modo que as pessoas se sintam atraídas, né? Então, nós nascemos já com nossas vasanas espirituais bem avançadas e nós encontraremos um modo de navegar neste mundo, né, neste samsara, né, passando por altos e baixos, experimentando frustrações enormes, porque ele não é muito entusiasmado pelo mundo e aquilo tudo que o mundo oferece, mas então a gente passa por situações realmente difíceis, né? Mas essas vasanas vão nos direcionando às escrituras e ao guru. Então, aquele que não completou, aquele que ainda requer mais nididhyasana, aquele que deixou o corpo no nascimento, no yajna anterior, sem obter este autoconhecimento e a devida purificação para que este autoconhecimento fosse retido, né? É aquele que aparentemente fracassou, mas nada é perdido. Então, aquele que não completou, que poderia ser dito aquele que não passou o teste, ele nasce como um gênio espiritual no nascimento seguinte. É isso que significa, tá?
Aí o Swami apresenta uma analogia, ele diz, é por isso que aqui na Índia algumas pessoas, alguém disse muito bem, a melhor forma de pegar um ônibus é você descer do ônibus que você estava antes. O ônibus anterior, você precisa descer dele para pegar o próximo. Então, o nascimento anterior, você precisa deixá-lo quando circunstâncias já não são mais, como se diz, viáveis, né? Favoráveis. O corpo é velho, a mente é velha, está tudo enfraquecido, né? Não tem mais propósito, né? Então, você deixa o ônibus velho e pega o ônibus novo, né? E aí, quando você entra nesse nascimento novo, você entra já mais adiantado, né? Porque você fez muito trabalho de preparação e desenvolvimento no nascimento anterior. Então, quando você entra nesse outro ônibus, é um ônibus de luxo, né? Não é aquele ônibus indiano, né? Todo mundo apertado, sujo, com o assento todo quebrado. Não, você entra num ônibus de luxo, com ar-condicionado, e assim nós iniciamos o processo final do percurso da alma individual. O verso 43. Krishna continua dizendo, Arjuna, aí então este indivíduo alcança a associação com o conhecimento, que aparentemente pertencia ao corpo anterior, ao nascimento anterior. Então, o que ocorre? O indivíduo nasce, quando ele nasce, ele é uma criança. A mente, o intelecto não está ainda constituído, né? Tudo existe aonde? Na mente subconsciente, no corpo de vasanas. Tudo aquilo que nós experimentamos e conhecemos é retido nesta mente causal, né? No qual tem muitos espaços comprimidos, né? Para todo o conhecimento e experiência de vidas e vidas passadas. Então está tudo ali, mas ela ainda não se manifesta, ela não frutifica, porque o indivíduo não tem ainda uma mente capaz de se exprimir, se expressar, né? Cognitivamente. Então, isso pertence já ao seu corpo causal, né? O corpo causal nada mais é daquilo que foi retido da experiência dos três corpos no nascimento anterior, e quando ele volta, aí numa idade, seja ela de 12, 15, 17, 20, 30, 40, tudo aquilo vem à tona e o indivíduo fala assim: meu Deus, que planeta eu estou vivendo? O que eu quero é o autoconhecimento, né? O que eu quero é moksha, eu quero a purificação e a minha elevação espiritual. Eu não quero mais saber de dinheiro, riqueza, poder, status, né? Então, o indivíduo já nasce, né, com esta maturidade espiritual que ele adquiriu no Janma anterior, nascimento anterior. Os ganhos espirituais, que inclui todas as qualificações, né? Seja o Viveka, Vairagya, todas elas permanecem, foram adquiridos e eles permanecem. E eles vão aparecer, eles vão germinar na mente na medida que a mente, né, vai crescendo, vai se tornando, né, bem estruturada, né, em torno que 12, 13, 15, 17 anos. Nada é perdido, essas coisas, esquece tudo, perdeu tudo, nada. Vocês não compreenderam o Vedanta? Não perde nada, a gente vem com tudo aquilo que nos pertence. E esse nascimento foi desenhado sob medida de acordo com tudo aquilo que nos pertence, que é o nosso, nossas vasanas, né, em geral, né? As vasanas espirituais irão produzir nascimentos que são favoráveis para meu prosseguimento deste processo. Então, essa associação ao conhecimento e a maturidade espiritual de ligada ao nascimento anterior, né? É assim. E por que é assim? Porque as escrituras dizem que só o corpo físico é diferente, a mente não é diferente. A mim, quem é que tem dificuldade de compreender esse conceito, né? Qualquer pessoa que chegou nos Vedas e no Vedanta compreende que existe, a vida é muito mais do que o corpo físico.
estruturas, filosofias espirituais que dividem, né, diversos corpos. Nós dizemos que existem fundamentalmente três corpos, a nossa tradição, né? O corpo causal, o corpo sutil e o corpo físico. Nossas escrituras dizem que o corpo físico, ele nasce e morre. O corpo sutil, o corpo emocional, ele sobrevive à morte de todos os corpos físicos. O corpo físico é instrumento de experiência, a mente é a mesma. Quando alguém morre neste nascimento, ela abandona o corpo físico, na verdade. Tudo isso precisaria ser revisto, esses conceitos, né? Porque a gente diz, de modo geral, que a mente deixa o corpo físico, né? Mas não é exatamente assim. O corpo físico existe dentro do âmbito da mente, a mente não existe dentro do âmbito do corpo físico, mas a gente não vai entrar nos detalhes de tudo isso. O Vedanta apresenta muitos conceitos para que nós possamos compreender conceitos importantíssimos, e o conceito importante aqui é que o corpo mental, emocional, intelectual, o corpo sutil, né? Ele é praticamente eterno. Mas aí as escrituras dizem, ele só não é eterno dentro do âmbito de Mitya. Em Mitya, nada é eterno. Mas dentro do âmbito de Mitya, relativo ao âmbito de Mitya, o corpo sutil é praticamente eterno, né? É ele que irá produzir aparentes novos corpos para dar prosseguimento a esse jogo de contatar o mundo, experimentar e desenvolver determinadas compreensões. Que o corpo sutil, ele é praticamente eterno dentro do âmbito de Mitya, ele não é absolutamente, primeiro porque não existe eternidade em Mitya, mas a eternidade relativa, né, de Mitya, ela tem um fim relativo. O fim relativo desta eternidade do corpo sutil, que é um outro nome dado à alma individual, é o que é o autoconhecimento, que dissolve a alma individual, dissolve a mente individual, a noção de que eu sou essa ondinha do oceano é dissolvida através da compreensão de que eu sou o oceano e além da água de todos os oceanos, né? O corpo sutil não morre. Portanto, o Punya vai viajar de um nascimento a outro. O Punya, mas não somente o Punya, o Papa, nós estamos falando Punya porque nós estamos nos referindo a pessoas que estão no processo de elevação espiritual e que têm muitos créditos de Punya, né? Méritos, frutos a serem colhidos, né? Então, este Punya, ele viaja, né? A maturidade espiritual passa de uma vida a outra. Mas quando ele é um bebezinho, a mente não consegue se expressar. Mas quando este instrumento novo, né, que envolve o desenvolvimento de todo o processo neurológico do cérebro, que é simplesmente um instrumento através do qual a mente opera e interage com o mundo, né? A mente não é produto do cérebro, o cérebro é um instrumento que a mente produz para interagir com o mundo, é tudo virado de cabeça para baixo neste mundo devido ao poder de Maya, né? Quando o corpo de um bebê cresce, né, aí sim ele tem o cérebro com as conexões e lembranças necessárias, né, para se expressar. Quando ele chega na idade, vai ter uma mente. Qual mente? A mente, aquela mente com a qual ele nasceu, só que antes ela não estava pronta para se expressar. Esta é a mente espiritual, as vasanas, né, que nós desenvolvemos ao longo de muitos nascimentos. E neste caso é uma mente madura, uma mente purificada, evoluída, refinada, né, que foi
é fruto de um processo de muitos nascimentos e que floresce neste suposto último nascimento, que é o renascimento, no qual o indivíduo, ele aparentemente se torna um gênio espiritual, mas é simplesmente porque ele chegou ao seu último nascimento, supostamente. É por isso que se diz que uma mãe nunca dá luz à mente do filho, a mãe só dá luz ao corpo físico do filho, né? A gente nasce num processo através da genética do pai e da mãe, né? E as vasanas que não pertencem ao pai e à mãe, mas pertencem à alma individual que está nascendo. A alma individual tem um corpo de vasanas, um saco de vasanas, que vai dirigir a ele a uma combinação genética, este pai e esta mãe, que são apresentados ou desenhados para produzir o nascimento mais adequado e harmonioso e conformado às minhas vasanas. Até as vasanas nossas irão escolher a genética do pai e da mãe. Tudo inconscientemente, naturalmente. Shwara faz tudo isso. É por isso que os pais podem ter 2, 3, 4 crianças. Eu citei o caso de eu e meu irmão, né? E as inclinações, as tendências totalmente distintas, muito embora seja a mesma família, a mesma cultura, a mesma cidadezinha, a mesma escola, os mesmos tios, a mesma vovó e vovô, né? Mas ainda assim, uma pessoa tem uma inclinação espiritual e a outra tem uma inclinação material, e às vezes dentro da mesma família nasce uma pessoa com uma inclinação adármica, até mesmo pode acontecer. Os pais, eles fornecem os genes deles para a configuração deste corpo, mas nós, inconscientemente, as nossas vassas, nós não, as nossas vassas irão escolher os pais. Muitas disparidades entre crianças nascidas dos mesmos pais. Como a gente pode, explicar isso? Simples, né? Inferência. Conhecimento inferencial é um conhecimento super válido, né? Super, super válido. Às vezes leva tempo para essas vasanas espirituais se apresentarem. Conhecidas, né? No caso de cada um de nós. No meu caso, quando ela se manifestou, né? Eu acabei abandonando a minha profissão, etc. Tudo isso por causa de nossas tendências. Ninguém está no Vedanta Brasil seriamente, genuinamente participando, fazendo um esforço que não possua essas vasanas, as tendências, que é muito diferente, oba-oba, que existe, espirituais por aí, né? E como você sabe que uma pessoa é madura, como uma pessoa é realmente, genuinamente uma pessoa, né, espiritualmente desenvolvida, né? Será que vem escrito na cabeça, na testa da pessoa? Não. Você observa pelos valores e as tendências da pessoa, se ela está buscando a materialidade, o consumo, né, dos objetos de prazeres sensoriais, ou se ela é uma pessoa buscando Dharma e Moksha. Como é que a gente vai saber, né, se a Mariné é uma pessoa madura e purificada? Através das inclinações dela, né? Eu não conheço a vida da Mariné, mas eu sei que ela aparece todo final de semana para estudar, né? O que já diz muito a respeito dela. Swami diz que é curioso que existem. O Swami dá aula quase todos os dias lá em Chennai, para essa comunidade de Brahmins lá, né? E ele disse que tem pessoas de todas as idades, muitos jovens e muitos idosos também.
Por quê? Porque a alma individual, as vasanas, a mente sutil não tem idade. Tem pessoa que, nesse nascimento mais avançado, precisa de 50, 60 anos para desenvolver mais purificação e maturidade. Mas tem pessoas que, na idade de 20 anos, já têm a purificação e a maturidade necessária, né? Nossas vasanas, elas não seguem a idade biológica do corpo físico, né? Portanto, não podemos falar de idade porque estamos falando, quando a gente fala da idade, é do corpo físico. A idade da mente é todo um outro universo. O que existe é um acúmulo de tendências espirituais ou de conhecimentos espirituais que são depositados no porão da mente consciente como vasanas. Portanto, às vezes o corpo pode parecer muito jovem, mas as vasanas, elas são tendenciosamente muito maduras. Se você quiser calcular a idade, né, a idade de uma pessoa, né, você adicione a idade. Então, 50 anos e ele teve que, na última vida, ele viveu 70. Então, você multiplica, você soma 50 de agora e 70 da vida passada. Por quê? Porque a idade da alma individual, a idade da mente, né, ela passa por diversos corpos, né? Então, o corpo de hoje tem 50, o corpo da vida passada 70, 120 anos, mas isso a gente só está considerando o nascimento anterior, imediatamente anterior. Se a gente for considerar centenas de nascimentos, quantos anos teria a mente do Marcelo Aranda, né? Esta é a questão. Que não nos interessa, mas é interessante, né? A gente olhar de modo tão minucioso em tudo, todos esses ensinamentos, porque, como vocês sabem, eu sou um homem de desdobrar tudo de modo muito minucioso. E eu agora, nós temos 5, 10 minutos para perguntas ou respostas. Se você não tiver perguntas, nos dê algumas respostas. Se você não tiver respostas, veja se vocês têm perguntas, né? Porque se o estudante não tem pergunta, existem duas possibilidades. Ou ele entendeu tudo muito claramente, né? Ou ele não entendeu nada, né? Ou ele não entendeu nada, não. Ele não fez muito manana, contemplação, porque na contemplação e no reflexo, as dúvidas vêm à tona, né? Então, a gente pode usar 5 minutos para perguntas e respostas, mas sem nenhuma pressão ou obrigação, só caso alguém queira apresentar uma resposta. Uma resposta é o quê? É compartilhar o progresso de cada um de nós, entendeu? Ou apresentar alguma questão. Alô, professor? Oi, Só um minutinho aqui. Felipe? Oi, Diga, querido. tá escutando? Bom dia. Bom dia. O senhor falou uma coisa interessante aí sobre a questão do corpo sutil e do corpo causal, né? Eu acho que algumas aulas que eu vi depois do Tafa Boda, o senhor falou que a causa do corpo físico é o corpo sutil e a causa do corpo sutil é o corpo causal. Então sempre tem uma questão de consequência, né? Nos casos, por exemplo, assim, de crianças que nascem com deficiências genéticas graves, severas, aquilo ali, então, sempre é o corpo sutil que se manifesta através do corpo físico. Sim, sim, sim. Essa é a ideia, né? A ideia é que este universo, Felipe, ele é desenhado, estruturado inteligentemente com base na lei, o princípio mais fundamental, que é causa e efeito, tá? Então, a causalidade, né, é determinante e é fácil, relativamente fácil a gente observar isso, né? E a causalidade, causa e efeito, não é limitado até a minha última ação
causa e efeito processo, ele não é limitado no nascimento único, né? Porque eu continuo colocando ações no campo até um dia antes ou uma hora antes de eu deixar o corpo. E muitas vezes aquelas ações, né, quase sempre, elas não têm tempo para frutificar. Então, o que que Ishvara, esse sistema, faria com todos esses karmas que não frutificaram? Eles precisam ser retidos, né, e suspendidos até um próximo nascimento. Então, tudo é causa e efeito. Então, suponhamos que alguém tenha sido uma pessoa extremamente adármica, né, e um opressor, né, que abusou, que fez coisas terríveis, né, e esse indivíduo ele vai sofrer, né, um processo de exaustão, de muito papa karma entre dois nascimentos, mas quando ele volta, talvez ele precise de um nascimento ainda mais adverso, quando ele, entre aspas, pagar pelos pecados, porque o sofrimento ele serve ao propósito de pagar, ou exaurir, ou gastar os nossos papa karma. Então, se você compreende Ishvara como o sistema inteligente, e o processo causa e efeito, né, essa lei fundamental de causalidade, a gente não pode fazer outro que não seja aceitar o sofrimento alheio, né, na confiança de que Ishvara sabe o que ele está fazendo. Que o inteiro universo ele é fundado em causa e efeito, e é um sistema no qual a alma individual ela experimenta os seus méritos e deméritos, ok? É um sistema meritocrático, né? As nossas vasanas vão condicionar as circunstâncias do novo nascimento. Então, isso não significa que nós tenhamos que ser indiferentes ao sofrimento do outro. Então, você encontra pessoas que estão sofrendo karmas muito difíceis, né? Se você vê que a pessoa fundamentalmente tem a capacidade de ser ajudada, né? Ou de pelo menos permitir que você possa introduzir um elemento pune na vida delas, né? Então, por que não fazer, né? Ah, mas você está interferindo com o karma da pessoa. A pessoa tem um papa karma, ela veio para sofrer tudo isso e agora você está indo lá. Não, eu estou indo lá porque Shwara está introduzindo pune através de mim, entendeu? Então, não significa que a gente seja absolutamente indiferente à dor, significa que a gente não vai desafiar Deus dizendo que Deus, você é injusto, porque essa criança apenas nasceu já está sofrendo, né? Não, eu compreendo. Mas Ishvara me manda, naquele momento ali, e eu, né, por paixão, por compaixão ou empatia, eu procuro estender a mão e ajudar. O que é Ishvara, né? Mandando um pouco de punha numa circunstância de vida condicionada por muito papan karma. Você entendeu, Felipe? Beleza, perfeito, professor. Perfeito. Obrigado. Om Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Então, amanhã estamos de volta na Beleza do Gita, no mesmo canal, no mesmo tempo, no mesmo espaço, em Mitya. Somente em Mitya a gente pode obter esse conhecimento. Dizem que você pode obter o conhecimento em Brahmaloka, mas o Swamiji vai dizer que Brahmaloka é o loca mais difícil da gente ir lá para receber o autoconhecimento. É muito raro.